Muitos homens acreditam que quando o remédio para ereção falha, acabou, não tem mais solução. Mas não é bem assim. Existe um tratamento já bem antigo, muito estudado, que tem até 90% de chance de sucesso e que é muito pouco divulgado por aí. Então fique comigo e você saberá tudo sobre esse tratamento e se ele serve para você. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. E para agendar uma avaliação comigo, você clica aqui no link na descrição desse vídeo ou você pode escanear também o QR Code na tela. Hoje nós vamos falar então sobre uma forma de tratamento para disfunção erétil que pode solucionar aqueles casos que não respondem mais aos tratamentos medicamentosos via oral, aos famosos remédios para ereção, ou seja, o que você pode fazer quando a tadalafila falha, quando a sildenafila falha, quando nenhum remédio via oral mais está conseguindo salvar a sua ereção. E esse tratamento é chamado de injeção intracavernosa. O que é isso? Bom, como o próprio nome diz, injeção, né, é um tratamento injetável, tá? Mas é com uma pequena agulhinha, muito pequena, do tamanho daquelas agulhinhas que se usa para aplicação de insulina no subcutâneo, e ele é feito no corpo cavernoso do pênis. O que é isso? O corpo cavernoso são as duas estruturas cilíndricas por onde o sangue entra para causar uma ereção dentro do pênis. Eles estão logo abaixo da pele do pênis, estão ali superficiais, e com uma simples injeção que é aplicada na lateral dos corpos cavernosos, seguindo, é claro, uma orientação e uma técnica específica, o homem consegue obter ereções muito potentes. É um tratamento que é realmente bastante eficaz para casos de disfunção erétil até de gravidade mais alta. E a grande diferença, então, desse tipo de tratamento é que eles atuam localmente no pênis, diretamente no pênis, sem passar aí pela corrente sanguínea e sem depender também de um estímulo que vem lá do sistema nervoso central, desencadeando ali toda a cascata de vasodilatação que leva à ereção. Bom, é importante salientar que todo tratamento médico deve ser feito, claro, com orientação médica. Mas, de maneira geral, esse tratamento ele é indicado para casos de disfunção erétil mais grave. Tá? Ou seja, não é para disfunção erétil leve, muito simples, a não ser que existam algumas outras contraindicações, por exemplo, ao uso do remédio via oral. Então vamos lá ver quais são essas indicações. Em primeiro lugar, os homens que têm disfunção erétil que não respondem ao tratamento com medicações via oral, ou seja, já tomaram a sildenafila, a tadalafila, a vardenafila e não tiveram ereção. Para homens que fizeram a prostatectomia radical, a cirurgia de próstata e ficaram com uma disfunção erétil mais severa, também é um medicamento que pode trazer uma solução, pode conseguir reverter aí a disfunção e trazer a ereção de volta. Homens geralmente que têm diabetes mal controlada de longa data e com isso foram evoluindo com uma disfunção erétil mais severa e crônica, podem ter bastante sucesso com esse tratamento. Todos os casos então de disfunção erétil vascular, que não é de origem psicogênica ou hormonal, com a falta de testosterona e falta de libido, podem chegar a ter indicação para uso da injeção em caso de disfunção mais severa. E como eu falei, os pacientes que têm contraindicação ao uso das medicações via oral. Tem pacientes que não podem ou não toleram, tem muitos efeitos colaterais com esses remédios via oral e com a aplicação intracavernosa, às vezes não apresentam nenhum tipo de efeito colateral. E por que então esses remédios funcionam? Por que eles solucionam um problema que os remédios via oral, seja qual for a dose, muitas vezes não conseguem resolver? Os comprimidos, eles dependem de uma via que vai do sistema nervoso central, ou seja, da sua cabeça, do cérebro, passa por todos os nervos e tem que chegar até o pênis para causar a vasodilatação, o enchimento do pênis com sangue. Ou seja, é toda uma longa cadeia de nervos que vão desencadear uma resposta vascular, e isso pode sofrer a ação dos problemas de saúde, da diabetes, da hipertensão, do colesterol, que podem afetar, né, o funcionamento dos vasos sanguíneos e dos nervos. Já o medicamento não. Ele não passa por essa via do sistema nervoso central, ele não depende necessariamente do desejo da libido, ele vai agir mais diretamente no pênis, mandando ali que ocorra aquela vasodilatação necessária para a ereção. Ou seja, né, a injeção ela pula toda essa etapa, ela induz uma ereção diretamente, ao contrário dos remédios via oral, que não induzem ereção, eles são apenas facilitadores, eles facilitam a ereção, mas precisa que ocorra um grande estímulo para essa ereção, senão os remédios, como a tadalafila, não irão funcionar. E, inclusive, aqueles pacientes que têm
associado ao quadro de disfunção orgânica uma grande ansiedade de desempenho, ou seja, uma disfunção associada psicogênica, né, uma disfunção mista que tem um componente psicológico. Toda essa ansiedade costuma inibir a vasodilatação do pênis, mas os remédios podem ajudar até nesses casos, porque eles vão agir localmente, independente aí dessa ansiedade de desempenho que o homem pode estar enfrentando. E antes de a gente entrar então nessas medicações, quais são os remédios, quais são as substâncias que podem ser utilizadas, eu vou te lembrar de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo, para que a gente consiga cada vez mais produzir vídeos que são úteis para vocês como esse. Bom, entre as substâncias mais utilizadas, a primeira delas é a prostaglandina E1. Tá? Essa substância é utilizada isoladamente, inclusive existem algumas marcas aí comerciais como o Caverjet que usam essa substância, assim como algumas formulações, né, algumas medicações que são feitas formuladas, podem também conter a prostaglandina. Tá? E ela é um vasodilatador importante, tem uma ação rápida, mas se comparado com uma outra substância, ela pode ter uma ação um pouco menor, um pouco mais leve. Ela não é a mais potente vasodilatadora do pênis. Temos também, em segundo lugar, a papaverina, que é um vasodilatador ainda mais potente que a prostaglandina, né? Ela tem uma potência maior, tem até um risco um pouco maior de priapismo, que é aquela ereção prolongada ali que não passa nem depois da ejaculação. É por isso que hoje ela não costuma ser utilizada isoladamente, muitas vezes ela é utilizada em doses menores, combinadas com outras medicações, mas que é um aliado muito importante. Ela consegue ajudar muito aí nos casos mais graves de disfunção erétil. E em terceiro lugar, nós temos a fentolamina, que é uma medicação que não costuma ser usada sozinha, mas em conjunto com a papaverina, com a prostaglandina. Ela promove uma boa vasodilatação, ela ajuda a evitar algumas complicações como o priapismo, e pode ser um grande aliado num tratamento misto aí de injeção intracavernosa. Ela acaba potencializando, portanto, o efeito dos outros medicações, da prostaglandina e da papaverina, e permite que a gente use doses menores dessas primeiras medicações que eu falei. Então, em muitos casos, o que a gente acaba utilizando são misturas dessas três substâncias. Então, existem até os nomes que talvez você já tenha ouvido falar, Bimix e Trimix. Né? O Bimix são a mistura de 2 e o Trimix de 3 dessas substâncias, em doses diferentes, né? Composições diferentes, mas que com essa combinação, em geral, você consegue obter grande sucesso nos tratamentos de disfunção erétil, melhorar muito a ereção, tem uma potência realmente muito importante, muito grande de tratamento, e até com uma redução de alguns efeitos colaterais do que se você utilizasse apenas uma dessas medicações em uma dose mais alta. E quais são os riscos desse tipo de tratamento? Bom, o primeiro risco é do uso inadequado, tá? Ou seja, a pessoa que não sabe aplicar a injeção intracavernosa, de acabar ali tendo algum sangramento, algum machucado, ou até de aplicar a medicação fora do corpo cavernoso. Isso a gente já viu acontecer algumas vezes. O paciente que acaba com receio, com medo, aplicando muito superficial, logo abaixo da pele, forma ali uma bolinha, um carocinho do medicamento, mas fora do corpo cavernoso, que não vai ter ação na ereção. O segundo risco, que é muito mais importante e significativo, é o risco de priapismo, ou seja, das ereções prolongadas, naqueles pacientes que ou utilizam uma dose muito alta, sem orientação médica, ou até utilizam o medicamento sem ter a real necessidade, sem ter indicação médica, e acabam evoluindo com essa ereção dolorosa, prolongada, e tem que recorrer às vezes a um serviço de saúde para reverter essa ereção. Fora isso, existem também alguns riscos de aplicações repetidas no mesmo local ali do pênis, do corpo cavernoso, isso seguidamente, sem variar o local, os lados de aplicação, pode levar a algum grau de fibrose, de cicatrização no corpo cavernoso do pênis. Por isso que a gente sempre orienta a forma correta de ir alternando os pontos de aplicação e utilizar a medicação apenas quando ela é necessária. Não começar a utilizar muito cedo, antes do momento ideal, para você não aumentar o risco de ter esse tipo de fibrose no corpo cavernoso. Como é um medicamento que age em poucos minutos, em coisa de 5 a 10 minutos no máximo, tá? Esse medicamento é utilizado logo antes da relação sexual, diferente dos remédios via oral, que você tem que tomar ali 1, 2, 3 horas antes, e a injeção intracavernosa não, ela é utilizada logo antes da relação, poucos minutos antes. O homem faz uma asepsia, uma limpeza ali com álcool na região do pênis, faz uma aplicação sempre na lateral do corpo cavernoso, de preferência na base, principalmente no começo que você está aprendendo, né, a fazer essa aplicação. A agulha tem que entrar de forma perpendicular, nunca tangencial, para não errar o corpo cavernoso. Uma aplicaçãozinha na base do pênis, perpendicular, injetando apenas a quantidade que o seu médico orientou,
né, em ml ou unidades, para causar uma ereção que seja satisfatória o suficiente para você ter a relação sexual, mas que não seja excessiva. Em geral, quando feito da maneira correta, conforme a gente sempre orienta e ensina numa consulta médica, essa aplicação não causa dor, tá? Não é dolorosa, não causa nenhum trauma, sangramento, hematoma. Isso acontece geralmente como o paciente faz o uso por conta própria ou uso sem um treinamento específico, aí sim pode causar algum problema. E por que esse tratamento ainda é pouco conhecido, pouco falado, muitos homens nunca ouviram falar nisso? A grande verdade é que isso acontece por um certo preconceito, porque o homem tem medo, né, dessa dor da aplicação, tem medo por ser uma injeção, acha que é uma coisa muito invasiva, muito forte, muito potente, muito grave, e não é o caso, tá? Na verdade, esse tratamento ele é extremamente seguro, e ele é tão seguro, ou até mais seguro que as medicações via oral. Ele foi desenvolvido antes dos remédios via oral, ele já é bem antigo, não é uma coisa nova, mas que muitas vezes resolveria aquele homem que não está tendo um resultado bom o suficiente com o tratamento via oral e não quer passar também por um tratamento mais invasivo como a prótese peniana. Agora, se você ainda está explorando as opções, não sabe que tipo de tratamento é mais indicado para você, as minhas duas recomendações são que você agende uma avaliação comigo e que você confira também esse vídeo, que eu vou deixar o card aqui na tela, sobre os medicamentos para ereção como a Tadalafila. São os mais utilizados atualmente. Então até o próximo vídeo, cuidem-se.